Você já parou para pensar no poder que a sua mente tem no exato momento em que você fecha os olhos para dormir? É nesse instante silencioso, entre o consciente que se apaga e o inconsciente que desperta, que os maiores segredos da transformação acontecem. Carl Jung dizia que o inconsciente não apenas guarda memórias esquecidas, mas também molda silenciosamente o rumo da sua vida. Agora, imagine se você pudesse plantar, nesse terreno fértil da sua mente, uma semente capaz de atrair exatamente aquilo que deseja: amor, prosperidade, paz, ou até mesmo a mudança que parecia impossível durante o dia. E é justamente nesse ponto que o mistério começa, porque existe uma chave simples e poderosa, que, quando usada antes de dormir, transforma a mente em um ímã invisível. É como se você enviasse um comando direto para as profundezas do seu ser, um código secreto que o inconsciente não pode ignorar. E quando o inconsciente obedece, a realidade começa a se dobrar diante de você, trazendo situações, pessoas e oportunidades que parecem coincidência, mas não são. Carl Jung revelou que a mente fala em símbolos e que quando aprendemos a dialogar com ela, não precisamos lutar contra o mundo externo, porque o mundo externo passa a responder ao que criamos por dentro. Então, a pergunta que fica é: o que você realmente gostaria de atrair para a sua vida? Qual desejo silencioso você carregou por tanto tempo que já parecia impossível? E antes de revelar essa técnica, eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar não apenas reflexões profundas, mas chaves práticas para transformar o seu mundo interno e externo. Agora, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga os seus sonhos e a sua realidade. Feche os olhos por um instante e imagine: tudo o que você deseja já existe. Está apenas aguardando o momento certo para se alinhar ao seu caminho. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A mente só atrai aquilo que ela consegue sustentar em silêncio. Jung nos lembrava que não é a vontade ruidosa do dia que cria a realidade, e sim os símbolos plantados no silêncio da noite. Por isso, antes de dormir, quando os pensamentos se tornam mais lentos e a fronteira entre o consciente e o inconsciente se desfaz, você tem a oportunidade rara de programar sua própria alma. E a chave está em uma simples prática que, se feita com atenção, abre portas que durante o dia parecem trancadas. Aqui está o que você deve fazer. Quando deitar, escolha um único desejo. Não importa qual seja, pode ser amor, cura ou até prosperidade. Feche os olhos, respire fundo e visualize esse desejo como se fosse uma chama dourada dentro do peito. Mas não apenas veja, sinta. Sinta como seria viver já com isso realizado. Deixe o corpo reagir. Deixe a emoção aquecer como se fosse real, porque para o inconsciente não há diferença entre imaginar e viver. Esse é o segredo: sentir antes de possuir. Enquanto faz isso, repita para si mesmo uma frase simples, quase como um sussurro: a minha mente cria e a minha vida recebe. Repita até que o sono chegue, sem esforço, sem ansiedade. É nesse momento que a mente grava o comando e começa a mover a realidade ao seu favor. E aqui está o ponto crucial. Continue comigo até o final, porque nos próximos minutos eu vou revelar como pequenos detalhes, a forma como você respira, a posição em que se deita e até o tom da sua voz interior podem potencializar esse ritual a níveis que você jamais imaginou. Se você aprender isso hoje, nunca mais verá o ato de dormir da mesma forma. Então vamos avançar. Imagine que você já começou esse ritual simples. Deitou-se, escolheu um desejo e o sentiu como se já fosse real. Esse é o primeiro passo, mas ele apenas abre a porta. Agora precisamos atravessar por ela. Jung dizia que quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro desperta. É nesse olhar para dentro, silencioso e profundo, que você descobre a segunda chave.
a respiração. Poucos percebem que, ao respirar de forma consciente, você envia sinais diretos ao inconsciente de que está pronto para receber. Inspire profundamente. Conte até 4. Segure por 2 e depois solte o ar como se estivesse entregando todas as resistências. Esse simples ritmo faz com que a mente se torne receptiva, como um campo fértil pronto para ser semeado. Agora, perceba outro detalhe: a posição do corpo. Muitas tradições antigas e estudos modernos apontam que deitar de lado, com a mão próxima ao coração, cria uma conexão simbólica mais forte entre o que você pensa e o que você sente. Esse gesto simples faz com que a emoção se intensifique e, assim, a mensagem enviada ao inconsciente se torne mais clara. Lembre-se, o corpo é a linguagem da mente, e cada postura tem um significado. O modo como você se deita pode potencializar ou bloquear o que você deseja atrair. Mas existe ainda um segredo mais profundo: a voz interior. Talvez você nunca tenha prestado atenção ao tom que usa quando fala consigo mesmo. Alguns murmuram ordens, outros se criticam em silêncio, e poucos sabem usar a voz interna como um cântico de poder. O truque é repetir a frase escolhida como se fosse uma oração suave, carregada de emoção, mas nunca de ansiedade. Quanto mais serena for sua voz interna, mais o inconsciente obedece. E aqui vem o mistério que prende você. Se até agora você achava que apenas imaginar bastava, saiba que há um quarto elemento oculto que transforma esse ritual em algo quase mágico. É um detalhe que Jung chamava de símbolo vivo, e que você pode criar de forma tão simples que vai se surpreender. Continue comigo até o próximo bloco, porque é aí que eu vou revelar como transformar qualquer objeto comum em um gatilho que mantém sua mente conectada ao desejo, até mesmo enquanto você dorme. Carl Jung dizia que a psique não fala em palavras, mas em imagens e símbolos. Isso significa que o inconsciente não obedece tanto ao que você diz, mas ao que você representa. Aqui está o segredo. Escolha um objeto simples pequeno e que caiba na palma da sua mão. Pode ser uma pedra, um anel, uma folha, qualquer coisa que carregue para você um significado. Esse será o seu símbolo vivo. Todas as noites, ao segurar esse objeto, você estará enviando uma mensagem silenciosa. Isto representa o que eu quero atrair. O poder não está no objeto em si, mas na emoção que você deposita nele. Assim, cada vez que sua mão o toca, o inconsciente entende que há uma ordem em curso, um comando sendo reforçado. Agora, repare na magia desse gesto. O símbolo vive dentro de você, mas também fora. Quando você o guarda debaixo do travesseiro ou próximo à cama, ele funciona como uma âncora invisível, lembrando sua mente do propósito até mesmo quando o sono é profundo. É como se você tivesse criado um portal entre o desejo e a realidade. E o mais surpreendente é que esse processo se intensifica com o tempo. Quanto mais noites você repete, mais forte a associação se torna. Mas não para por aí. Há ainda outro detalhe essencial: a emoção do despertar. O ritual não termina quando você dorme. Ele continua ao abrir os olhos. Ao acordar, toque esse mesmo objeto e sinta a emoção de gratidão como se seu desejo já tivesse sido realizado. Essa simples prática conecta a noite e o dia, o inconsciente e o consciente, criando um ciclo contínuo de atração. E aqui está a provocação que prende você para o próximo bloco. Se símbolos comuns já possuem esse poder, o que acontece quando você descobre os símbolos arquetípicos, aqueles que Jung dizia serem universais, capazes de tocar não apenas a sua mente, mas a mente coletiva? Continue comigo, porque é justamente isso que vamos explorar no próximo passo. E é aí que a técnica se torna quase impossível de ignorar. Carl Jung nos ensinou que existem imagens que não pertencem apenas a você, mas à humanidade inteira. São os chamados arquétipos, símbolos universais que despertam forças escondidas no inconsciente coletivo. Quando você os utiliza no seu ritual noturno,
Sua mente não apenas cria individualmente, mas conecta-se a algo muito maior. Imagine visualizar antes de dormir a imagem da chama, representando transformação, da chave, representando acesso a novos caminhos, ou da porta aberta, representando oportunidades inesperadas. Esses símbolos falam a uma parte profunda da sua mente, ativando forças que o simples raciocínio lógico jamais alcançaria. Ao fechar os olhos, escolha um desses símbolos e una-o ao seu desejo. Se busca amor, visualize uma chama que aquece sem apagar. Se busca prosperidade, imagine uma chave dourada abrindo cofres invisíveis. Se deseja paz, imagine um rio fluindo em silêncio. O segredo é: quanto mais vívida for a imagem, mais forte será o impacto no inconsciente. E lembre-se, Jung dizia que os símbolos não são invenções, mas revelações. Ao usá-los, você desperta algo que já estava latente em você. E aqui surge a pergunta que abre o próximo mistério. Se até mesmo símbolos podem moldar a sua vida, o que aconteceria se os sonhos da madrugada também se tornassem parte desse processo de atração? Jung acreditava que os sonhos são a linguagem mais pura do inconsciente. E é durante a madrugada, especialmente nos últimos ciclos de sono, que eles se tornam mais vívidos. O truque aqui é aprender a programar seus sonhos. Antes de dormir, depois de segurar seu símbolo vivo e visualizar o arquétipo escolhido, faça uma pergunta simples à sua mente. Qual é o próximo passo para o meu desejo se realizar? Ou, o que ainda está bloqueando o que eu quero? Essa pergunta ecoa no inconsciente e muitas vezes retorna em forma de sonho. Tenha sempre um caderno ao lado da cama. Ao acordar, anote qualquer fragmento, imagem ou emoção que surgir. Às vezes será uma palavra, outras vezes uma cena desconexa. Mas não se engane. Esse é o inconsciente respondendo. Jung dizia que os sonhos são cartas enviadas da alma. Cabe a você abrir, ler e decifrar. E quando você começa a alinhar o ritual noturno com os sinais do sonho, cria-se um ciclo de comunicação direta entre você e o seu inconsciente. E a provocação que nos leva ao próximo bloco é esta. Se os sonhos revelam mensagens ocultas, então existe algo ainda mais poderoso que eles podem mostrar: a sua sombra. Segundo Jung, a sombra é tudo aquilo que você esconde de si mesmo. Medos, inseguranças, desejos reprimidos. O detalhe é que muitas vezes é justamente a sombra que bloqueia o que você quer atrair. No ritual noturno, quando você sente que algo dentro de você resiste, esse é o sinal da sombra tentando se manifestar. Em vez de rejeitá-la, acolha-a. Diga em silêncio: eu te vejo. Eu aceito que você faz parte de mim. Essa simples frase remove camadas de resistência que inconscientemente afastam o que você busca. Por exemplo, se você deseja amor, mas teme ser abandonado, essa sombra pode sabotar qualquer tentativa. Quando aceita esse medo como parte de si, ele perde força. Jung dizia que o que você nega te submete. O que você aceita te transforma. No ritual, aceitar a sombra é como limpar o terreno antes de plantar. Sem isso, a semente não floresce. E aqui está a transição que cria a curiosidade. Se já sabemos como usar símbolos, sonhos e até a sombra, o que falta para transformar esse ritual em uma prática completa que une o dia e a noite, a mente consciente e o inconsciente? Aqui está o último segredo: a integração. O ritual noturno só se torna realmente poderoso quando você o conecta à sua vida desperta. Ao acordar, não se limite a lembrar do desejo. Traga a emoção sentida à noite para as primeiras ações do dia. Se você pediu amor, haja como alguém digno de amor. Se pediu prosperidade, tome decisões alinhadas à abundância. Se pediu paz, fale com serenidade. O inconsciente foi programado à noite, mas é no dia que ele encontra terreno para manifestar o que foi semeado. Esse é o ciclo completo. Símbolo vivo, Plais. Arquétipo universal, Plais. Programação dos sonhos, Plais. Aceitação da sombra, Plais.
Integração diária. Quando esses 5 elementos se unem, você cria não apenas um ritual, mas uma ponte permanente entre o que você deseja e o que você vive. Agora, responda a si mesmo. O que você vai escolher plantar hoje à noite? Porque, como Jung nos ensinou, aquilo que você alimenta no silêncio da mente é exatamente o que florescerá no jardim da sua vida. Chegamos ao instante em que tudo se conecta. Você percebeu que não é apenas sobre uma técnica isolada, mas sobre um caminho inteiro que se abre diante de você. Ao longo desta jornada, você descobriu como um símbolo vivo pode ser a ponte entre seu desejo e a realidade. Como os arquétipos universais despertam forças que você nem imaginava possuir. Como os sonhos se tornam mensagens cifradas da sua própria alma. Como a sombra revela os bloqueios que precisam ser acolhidos. E, por fim, como a integração diária transforma um simples ritual noturno em uma prática capaz de redesenhar o seu destino. Jung nos lembrava que o inconsciente trabalha silenciosamente, mas de forma irresistível. E quando você aprende a dialogar com ele, a vida começa a se mover em sua direção, quase como se fosse mágica. Agora respire fundo e reflita. Qual foi o detalhe que mais tocou você neste vídeo? Talvez tenha sido a força de segurar um objeto simples e perceber que ele pode carregar todo o seu universo de intenções. Talvez tenha sido a compreensão de que os sonhos não são aleatórios, mas sinais que a sua alma sempre tentou entregar. Ou, quem sabe, foi a coragem de olhar para a sua sombra e perceber que nela também existe poder. Qualquer que tenha sido o ponto, saiba que isso não aconteceu por acaso. O que ressoou em você é exatamente o que o seu inconsciente queria que você ouvisse neste momento da sua vida. E aqui está o convite final. Não deixe essa sabedoria se perder quando o vídeo terminar. Hoje à noite, ao fechar os olhos, escolha o seu símbolo. Respire no ritmo que acalma. Evoque o arquétipo que mais fala ao seu coração. Pergunte aos seus sonhos e abrace a sua sombra. Faça disso não um ato isolado, mas um compromisso consigo mesmo. Porque a verdade é simples. Aquilo que você semeia no silêncio da noite florescerá inevitavelmente no dia que está por vir. Se essa mensagem falou à sua alma, inscreva-se no canal e permaneça nesta jornada comigo. Porque cada vídeo é mais do que palavras. É um portal para que você se descubra, se fortaleça e atraia aquilo que sempre pertenceu a você. Lembre-se, a vida não acontece por acaso. Ela responde aos símbolos que você escolhe carregar dentro de si. Então, escolha com consciência, porque a sua realidade começa hoje, no exato instante em que você decide o que plantar na sua mente antes de dormir.